Então começou em 1974, quando vários amigos que conhecia se habían hecho devotos en Caracas. Fui a vivir en el templo y unos 3 meses después Chica Prabhupada vino para el templo de Caracas. E foi aí que se estabeleceu, foi aí que todo começou. Meu nome é Lokasakshi Dasa. Meu nome é Ishvara Das. Meu nome espiritual é Krishna Kishore. Meu nome é Sirimati Devidas. Meu nome é Mardel Gishore. Meu nome é Jagarbhata Das. Meu nome é Ragabhumi Devidas. Então, meu nome é Paravyoma Das. Hare Krishna. Meu nome é Adwair Das. Primeira vez que eu conheci Alanata, que ele era, no começo ele era brahmachari e logo ele tomou sannyasi, não? Alanata Swami, né? Alanata, na época Alanata, chamava Alanata Das. Ele foi o primeiro, ele veio logo da Alemanha e a gente sabia que mais ou menos que o Prabhupada tinha deixado, ele via. E logo ele tomou posição de liderança, ele foi, no momento que ele chegou, mais ou menos na mesma época, o presidente do Templo do Brasil, de São Paulo, casou-se e resolveu sair do templo, resolveu ir voltar para os Estados Unidos, ele era americano. E aí a Alanata tomou logo a presidência, então foi assim uma posse muito rápida. Estou sendo iniciado desde o ano 1973. Entrei no mesmo templo, na mesma semana com Atulananda Prabhu. E éramos muito amigos desde então, porque entramos quase juntos, né? Conheci Prabhupada Swami em 1976. Foi em São Paulo, 76, 77, princípio de 77. Eu era menor de idade ainda quando fui morar no templo. Logo depois que eu fiz a maioridade, eu fui morar no templo. Levei alguns anos para conseguir. E fui morar no templo porque Prabhupada Swami que Alanata Swami era presidente do templo. E ele sempre foi uma pessoa muito especial, que sempre entusiasmava todo mundo, gostava muito de sangue, ela sempre entusiasmou muito todo mundo a fazer sangue, principalmente, né? E o templo era muito estático. A gente tinha 4 casas, era na Pandiaka Lógica, e a gente tinha 3 casas, depois passou a ser 4. E era muito gostoso naquela época. Na verdade, era muito inspirador. Cozinhar para ele. Ele naquela época, os líderes, não é como hoje, que você não tem uma liderança só, entendeu? Naquela época o líder era o pai, você seguia fielmente aquela pessoa e tomava conta de você pessoalmente, tomava conta de tudo. E era assim, dessa maneira. Então, como ele morava no templo, eu sempre costurei, cozinhava para o devoto, cozinhava para a idade, então ele sempre foi meu superior em tudo que eu fazia. Qualquer coisa que eu fizesse, ele estava por trás de tudo. Então, eu trabalhei todo o tempo que ficou em São Paulo, nós trabalhamos juntos sempre. Eu costurava para ele pessoalmente, servia, fazia tudo para ele. E o que me impressionou na gente, assim, especialmente em mim, ele era muito jovem, mas já demonstrava muita maturidade, muito equilíbrio para uma pessoa daquela idade. E você disse agora 23 anos, eu não tenho realmente lembranças de datas, assim, mas o que me impressionava em Alanata Prabhu era a sua tranquilidade, a sua experiência, entusiasmo, muito entusiasmo para pregar, para incentivar a distribuição de livros, incentivar a vida espiritual dos devotos. Eu estava conhecendo o movimento como Bhakta, né? Eu tinha entrado em Belo Horizonte, estava em São Paulo, tinha poucos dias, o templo tinha muitos devotos e Maharaj, né, Alanata era o que liderava, eu senti muita força nele, né? Muita força espiritual, muita convicção nele, falava muito assim, de Prabhupada, né? Passava o conhecimento com muita convicção, inclusive numa das aulas, assim, que eu assisti com ele, chamava tanta atenção que eu falava, uau, eu tenho que anotar isso, eu tenho que escrever, porque senão eu vou esquecer, é muito importante. Mas às vezes, quando eu anotava,
ele continuava a sua narrativa, aí eu perdi algumas coisas. Então, nesse momento, ele chamou a atenção, ele me deu essa misericórdia de chamar a minha atenção. Olha, não escreva, preste só atenção na Shravana, ouça, vai ser melhor para você. Então, foi uma instrução que, daí para frente, toda a aula que eu assistia, não só dele, como também de outros devotos, eu ficava na frente do devoto que estava dando a aula, né? Bem atento para não perder nada, que é melhor ouvir do que escrever. Eu entrei no movimento Hare Krishna na última semana de agosto de 1976. E na época, Achyuta era o presidente de templo. Depois veio Viraha Prakash da Venezuela e logo depois chegou Alanata. Ainda em 76, tudo isso em poucos meses. E na maratona de 76, maratona de dezembro, Alanata estava lá. E o Brasil ganhou a maratona de 76. Então Alanata chegou e nós ouvimos dizer que ele era um grande distribuidor de livros na Alemanha. Ele distribuiu muitos livros, era muito dedicado. E que tínhamos muito que aprender dele. E imediatamente ele se dedicou intensamente à maratona de dezembro, intensamente. Era algo assim que nunca vi antes e nunca vi depois. Alanat Swami era um dos melhores administradores da época e também ele impulsionou o movimento do Sankirtana de uma forma assim, bastante grande, né? Na distribuição dos livros. Por isso, quando eu morava nos Estados Unidos, a gente vivia eternamente a maratona, porque tínhamos que mandar livros para o Sankirtana aqui no Brasil. E ele impulsionou esse movimento de Sankirtana, tanto que Prabhupada soube disso e estava muito satisfeito com o trabalho dele aqui no Brasil. Aquele que me vê em toda parte e que vê tudo em mim. Eu nunca me perco para ele e ele nunca se perde para mim. Aquele que canta os santos nomes com sentimento e absorto em mim. De coração puro e nobre, ele é muito querido a mim. Aquele que não é invejoso
y trata a todos bien como amigo bondoso. Paramudeit Maharaj, então Alanat, veio para o Brasil em 1976. Prabhupada ainda estava nesse planeta. E em primeiro lugar, ele esteve no templo do Rio de Janeiro, situação em que eu o conheci. Ainda muito jovem, isso vão fazer 35 anos pelo menos, talvez mais tempo que a maioria dos discípulos dele, da idade dos discípulos dele. Maharaj Paramudeit sempre foi muito obstinado em realizar o trabalho para Srila Prabhupada. Talvez em razão do samskara germânico dele, sempre foi muito competente em realizar. Também tem muito a ver com a própria educação que ele recebeu dos próprios pais, que eram professores, pessoas extremamente educadas, bem desenvolvidas, esclarecidas. Sempre apreciei muitas aulas de Paramudeit Maharaj, especialmente porque eram aulas muito bem preparadas. Eu lembro perfeitamente bem que Paramudeit Maharaj ia para as aulas com um caderninho onde teria todos os tópicos que ele devia abordar. E isso enriquecia muito, fazia com que as pessoas se concentrassem mais. Eu hoje vou falar basicamente do Alanat. Alanat, porque nos anos 70 eu frequentava a Pandjaka Loja e eu era casado e eu ia àquele templo e Paramaduita dava Alanat Prabhu, dava as aulas todos os dias, domingo. Eu fui me aproximando dele e lentamente eu comecei a vir ao templo e eu não podia entender, mas eu acabei participando do Sankta. Aqui no Parque Dom Pedro, um outro irmão espiritual, alguns irmãos espirituais de Paramaduita, que era Munipriya Prabhu, que hoje vive na Venezuela, e Trilochana Prabhu. Eu fui assim o assistente do Trilochana, eu fui para o Parque Dom Pedro. Ali estava se iniciando pela primeira vez Sankta distribuir livro em ônibus. E Paramaduita ficou muito feliz com essa atitude e nós começamos aquele trabalho. Eu era apenas um assistente do devoto, ou seja, eu ajudava a distribuir os livros no ônibus e ficava lá atrás e ele falava na frente, depois eu ajudava a recolher o livro e as doações. No movimento de 1976, quando Paramaduita Swami, na época Alanat Dasa Brahmacharya, era presidente do Templo de São Paulo. Ele era muito sorridente, muito alegre, muito assim, estimulador dos devotos, né? E assim, pessoalmente, meu trabalho de Sankta, eu fui campeão mundial de Sankta 2 anos e campeão do Brasil durante 3 anos e teve um ano que eu quebrei todos os recordes mundiais de Sankta. E ele me incentivava muito nesse trabalho, dando apoio, mandando combis com livros, tinha uma Kombi até especial para ficar me servindo e mandando para a Chada, né, para alguns dias que eu ficava muitas horas. Ele sempre dava muito apoio assim, para esse trabalho, né? E era um administrador muito eficaz, e, inclusive o Liderano gostou, eu apreciava muito o trabalho dele, que ele me disse que especialmente gostava do trabalho dele porque ele administrava sem fazer dívidas, né? Que é uma qualidade muito rara. Conheci Alanat Swami, né? Paramaduita Swami, nessa mesma época, em 76. No dia da minha iniciação de Brahmana, foi quando eu o conheci. Foi a primeira vez que ele veio, chegou no Brasil, vindo da Alemanha. Então ele participou da instalação de Gaura-Nitai Nataraj, e por acaso era o dia da minha iniciação brahmínica também. Né? Ele era ainda um brahmachari na época. Eu achei ele um devoto bem simpático, né? Bem carismático, né? E uma pessoa assim, um brahmachari, assim, bem dedicado, bem firme na sua... empreendedor, né? Como o Prabhu disse mesmo, uma pessoa empreendedora, bem objetivo na sua meta, né? De satisfazer Srila Prabhupada.
Então, a Shakti dele pode ser traduzida através do resultado do serviço dele. Nessa época, o Sankirtana no Brasil assim estourou, foi a época áurea do Sankirtana no Brasil, no qual ele dirigia lá o Templo de São Paulo. Foi quando o Brasil ganhou em todas as categorias do mundo, na distribuição de livros, inclusive quando o Adwaita se tornou campeão em várias categorias, e também vários outros sankirtaneiros se projetaram nessa época, Arkamitra, Purushotraya, o próprio Parangati Swami também, né? Conseguimos ganhar do grupo Radha Damodara. Então ele teve uma atuação assim preponderante, uma atuação importantíssima para que nós pudéssemos alcançar esse sucesso na venda de livros, né? Então, na minha opinião, isso já mostra, já é uma demonstração prática da Shakti dele como um grande Vaishnava, pregador, empreendedor e firme na missão de Srila Prabhupada. O primeiro dia que eu tive realmente contato com a consciência de Krishna foi o dia da instalação das deidades lá no Rio. Então, assim, eu vi que chegava muitos devotos de vários pontos e alguns sannyassis. Aí de repente chegou assim um alemão, assim, jovem, alto, assim, que tinha recém-chegado no Brasil, né? Eu me lembro disso. E o que eu testemunhei em sua atuação era que, primeiro, que ele era muito dinâmico, um pregador muito dinâmico e também um bom organizador. Ele organizava, tinha o talento de organizar as coisas. Porque tem que ter um talento especial para administrar o serviço devocional dos devotos, inspirar o serviço devocional, porque é um serviço voluntário. Então tem que ter esse talento, e eles tinham esse talento. Tinha assim um carisma para inspirar os devotos. E também ele, assim, muito pé no chão, muito prático nas coisas, né? Assim, a estratégia mesmo de pregação. Então, se é para fazer, vamos fazer mesmo para ter resultado. Não uma coisa romântica, assim, não. Muito prático, assim. Foi assim uma boa contribuição para nós aqui brasileiros, ver assim um espírito alemão, assim, muito prático nas suas decisões e que vão fazer, senão nós brasileiros íamos ficar assim, viajando um pouco. Assim. Então, eu acho que ele contribuiu bastante nesse sentido, né? Ele deu essa força de, vamos logo conseguir uma terra e tudo, temos que ter um projeto rural, então saiu atrás e assim, para conseguir temos que coletar e temos que achar essa terra, então foi procurando em tudo que é lugar. Eu não participei dessa, eu ouvia sobre isso, assim, né? E organizou um grupo de tarefa, assim, para levantar fundos e tudo, assim, tudo com muito entusiasmo, né? No sentido de dar um formato à missão de Prabhupada, assim, não ficar uma coisa muito incipiente, mas fazer alguma coisa assim
da dimensão mesmo que a missão de Prabhupada sempre manifestou. Porque o Brasil vivia na ditadura militar, entende? Talvez não chegou como a ser no Chile, né? Mas era parecido, não? Talvez aqui o governo militar foi mais forte, não teve Allende, não tem. Mas, nesse sentido, eu acompanhei ele pelo trabalho no Brasil, que ele coordenava o tempo do Rio de Janeiro. Então, na verdade, eu sempre tive uma grande admiração pelo caráter empreendedor que ele tinha. Não? Entende? Ele organizou bem a distribuição de livros no Brasil, entende? O Sankirtan, de formas. Então eu vejo que ele fez um trabalho bom até que ele saiu do Brasil, mas o Brasil Yatra deve muito a Alanatha Maharaj por muitas coisas, a própria BBT, ele ajudou muito a estruturação da BBT, entende? Especialmente a distribuição de livros e a pregação, não? Era um pregador forte, não? Então, nesse sentido, essa foi uma experiência que eu tive com, entende? Talvez os poucos anos que ele ficou, ele não ficou muitos anos, não? Então, mas foi, entende? O trabalho da pregação no Brasil estava muito intenso quando ele estava trabalhando com a gente, né? Bem, Alanatha Maharaj, ele sempre, acho que ele tem um coração do tamanho do corpo dele, né? Eu noto que ele sempre foi uma pessoa muito emotiva, não? Muito amoroso, apesar de dizer que os alemães são meio frios, não? Então, nesse sentido, ele cuidava bem dos devotos, não? Ele era uma pessoa bem, quase que maternal, não? Então ele, ou seja, não deixava as coisas correr solta, não? Eu lembro que logo depois ele saiu, o movimento ficou um pouco sem liderança, entendeu? Os devotos tiveram que amadurecer, tomar liderança, entende? Então eu vejo que a qualidade dele, exatamente, ele era um pregador, assim, incansável. Tá ouvindo? Ou seja, sempre tinha programa de pregação, sempre tinha acompanhado, entendeu? Então ele foi eu lembro que também mesmo ele começou a formatar programas assim, mais organizados, sistemáticos de pregação, né? Entende? Então eu vejo que o entusiasmo dele, ou seja, levava a gente, entende? Então eu acho que, entende? Este lado dele sempre, a fidelidade dele a Srila Prabhupada, então essa questão que a pregação foi uma época muito gloriosa naquela época. O Sankirtan estava muito intenso, entendeu? Foi a época que o Brasil realmente fez muito Sankirtan, distribuição de livros, né? Ele pegou, entende, esse grande momento do Sankirtan, né? Chegou um momento que o Brasil era o maior distribuidor de livros de Srila Prabhupada do mundo, né? Então ele ajudou muito essa intensidade de que as pessoas conhecessem os livros de Srila Prabhupada, entende? A preocupação de que os devotos fossem realmente cuidados. Ele cuidava bastante dos devotos. Com aquele espírito de Sankirtan, né? O ímpeto de Sankirtan que nos deixou bastante entusiastas, bastante entusiasmados. Ele tinha uma coisa, na disciplina dele, ele tinha uma coisa que faltou nos líderes anteriores, e depois faltou posteriormente, um pouco depois também, que é um planejamento. Logo quando ele chegou, ele já começou a fazer um planejamento de como distribuir os livros, quanto tempo ia ganhar e quanto ia fazer, ou seja, ele colocou ordem na casa. Isso os devotos ficaram muito satisfeitos e o Sankirtan assim ficou muito forte. E não só ele fazer esse planejamento, mas ele trouxe também um padrão que a gente não conhecia, né? Um padrão assim mais elevado. Então ele exigia, por exemplo, do cozinheiro que cozinhasse boas preparações, que adorasse as deidades de uma maneira muito específica, um padrão mais elevado. E no Sankirtan ele exigia um padrão mais elevado. E coisa assim. Então isso nós começamos a sentir assim, uma força muito grande. Nós começamos a sentir uma elevação maior, assim, no padrão, na força do Sankirtan,
Depois nós começamos a sair a Harinam Sankirtana todos os dias, era uma coisa assim, podemos dizer, religiosa. Nós saímos a Harinama todos os dias. Na época o centro de São Paulo ainda era muito movimentado. Então nós temos sempre na frente ali do Teatro Municipal, todas as noites, religiosamente, nós íamos, depois do Sankirtana, nós íamos ao Teatro Municipal. E ali ficávamos cantando por 1 hora, 2 horas. É coisa assim, distribuindo, não me lembro se tinha distribuição de prachada, mas tinha distribuição de livros. E isso durou bastante tempo. Então isso foi uma força muito grande que ele deu. E o Sankirtan aumentou bastante, consideravelmente, na época. Aumentou bastante mesmo, e o padrão das festas muito grande. Logo quando ele chegou, eu me lembro que eu estava na sala com ele, eu ajudava ele algumas vezes, porque ele não falava português, então eu era mais ou menos como um intérprete para ele. Alguns outros devotos como Vijabandya, Lokasaksi, Jagabharata, ele mais ou menos servia como um intérprete para ele. Então, uma dessas, eu estava na sala com ele, e ele falando com o cozinheiro, e como ele queria a festa, uma festa de Govardhana. Ele chegou, eu acho que ele chegou no mês de setembro, e logo em seguida, no mês depois, havia o Govardhana, que foi o primeiro festival, né, que houve. E ele, então, eu me lembro como ele exigia o padrão do festival, ele queria que fizesse a colina de Govardhana na forma de um templo de Jagannatha, uma coisa assim muito grande. Depois eu fiquei pensando o que tinha a ver Jagannatha com Govardhana, mas de qualquer maneira foi estático. O festival foi muito legal. O festival foi muito legal. E logo depois de outubro, logo depois entrou a maratona, 76. Foi uma ótima maratona. Foi praticamente a primeira, assim, logo teve a maratona de 75 e depois a maratona de 76, mas foi a grande maratona, que foi bem estabelecida e tinha uma organização muito grande. Ele levava, assim, tinha 2 combis, 2 carros, viaturas, 2 carros que levavam, assim, os devotos para todos os lados e livros para todos os lados, e se encontravam no meio, durante o dia, se encontravam na Kombi para fazer a congregação. Aí ele trazia pizza, me lembro que trazia pizza. Foi uma ótima maratona. Foi uma ótima maratona, logo em 76. E nessa época também, como ele tinha, ou seja, ele veio da Europa, ele já tinha tido contato com o Prabhupada, então ele escreveu para o Prabhupada, convidando o Prabhupada para vir ao Brasil. E até o Prabhupada respondeu dizendo que na próxima oportunidade ele viria. Lógico que não houve mais oportunidade, ele não veio mais, ele nunca foi ao Brasil. O Prabhupada já tinha sido convidado anteriormente, em 75, para vir, e quase estava pronto para vir, todos nós estávamos esperando, mas ele não pôde vir também, enfim. Mas com a Alanata, ele convidou o Prabhupada para vir. E não só convidou o Prabhupada, mas ele também disse que pediu ao Prabhupada a permissão para instalar Sitarama, as idades de Sitarama no Brasil, uma vez que o Prabhupada havia dito no Bhagavatam que o Sr. Ramachandra tinha estado no Brasil. Então, como havia uma fazenda de um devoto em Petrópolis, perto do Rio de Janeiro, essa fazenda seria o centro de comunidade rural do Hare Krishna, e lá iria ser instalada a deidade de Sitarama. E Prabhupada respondeu. Prabhupada respondeu que sim, você deveria, né? Ele falou para ela, talvez você conheça essa carta, se não conhece, eu posso passar essa carta para você, porque deveria estar lá na festa. Aí Prabhupada disse que sim, deveria ser instalada a deidade de Sitarama no Brasil, e que daria as bênçãos para isso e tudo mais. E nessa carta também a Alanata pede para alguns devotos serem iniciados, alguns bhaktas, inclusive eu. Foi essa carta, a própria, me lembro quando a carta chegou. Então, tudo o que acontecia no Brasil era grupos de devotos distribuindo livros com o objetivo de abrir templos no futuro em outras cidades, mas tudo era comandado a partir de São Paulo. E quem comandava São Paulo era a Alanata. Então, a Alanata tinha
uma dinâmica mental assim muito assombrosa, porque eu conseguia estar atento a tudo. Eu estava mais ou menos perto dele na administração e via a maneira como ele conseguia estar atento a tudo. E ele controlava mínimas coisas do templo. Na verdade, ele era exigente porque tinha que ser, porque o movimento estava começando e era muita gente que entrava no templo e era muito difícil controlar tudo. E havia assim, muita empolgação, mas também muita bagunça. Então ele foi um administrador brilhante, porque ele conseguia administrar toda a parte assim, econômica, mas ao mesmo tempo ele era muito estricto em sua disciplina diária, o seu sadhana. Ele era um brahmachari muito sério e se preocupava dos pequenos detalhes da vida espiritual dos devotos. Ele ensinava a fazer o sankirtan, ensinava assim até com frases assim, o que dizer para as pessoas, como chegar às pessoas, como abordar as pessoas. E depois no comportamento do templo, o que fazer. Sempre inspirava a gente a fazer serviço. Eu lembro que uma vez nós tínhamos ganho muita doação de flor e tinha uma festa muito grande nesse dia. No dia seguinte, o Maharaj pediu ele falou assim, poxa vida, queria que todas as devotas estivessem com guirlanda amanhã. Tinha uns 50, 60 devotos talvez no templo. Aí juntou eu, uma outra devota, mais um casal de irmãos e tudo. Aí passamos a noite, viramos a noite fazendo guirlandas. Fizemos uma bem grande para ele, né? Aí no dia seguinte fizemos a decoração toda do altar durante a madrugada, a gente não dormiu naquela noite. Aí quando acordou de manhã, que ele olhou, ele não acreditou, o altar estava todo decorado, todos os devotos tinham guirlanda. E nós fomos fazer um harinama perto do Teatro Municipal em São Paulo. Foi muito estático aquele dia. O Maharaj era muito... Ele era uma pessoa assim, pesadona, séria, né? Mas muito doce também. Uma vez a gente tinha mania de roubar Mahaprasada naquela época. Todo mundo roubava Mahaprasada, tinha uma técnica de roubar Mahaprasada. Aí um dia uma sankirtaneira lá falou assim, Mati, vamos roubar Maha hoje. Aí enquanto no meio da madrugada, a gente foi para dentro da cozinha para roubar a Maha. Aí quando a gente está lá dentro roubando a Maha, assim, o Maharaj abriu a porta, falou, Mahaprasada que jai. Fechou a porta de novo, o que ele estava fazendo lá roubando Maha? Ele não brigou não, a gente estava com medo que ele fosse brigar, mas ele não brigou não. O Brasil ganhou muito com a presença dele aqui. Foi pouco tempo, né? Você lembrar agora, foram 3 anos, talvez nem 4 anos, nem 3 anos jogando no meio. Mas foram anos assim, muito entusiasmo, muito conhecimento. Eu acho que todos os devotos que conviveram com ele, que trabalharam com ele, realmente aprenderam muito. Eu auxiliei ele um pouco na parte de tesouraria. E eu lembro que ele era bem estrito, bem organizado, como um brahmachari, muito sério, apesar de também muito alegre, a gente se divertia muito na relação com o Ananta dele. Ele era, além de ser estrito, além de ser uma pessoa, um devoto muito correto no seu comportamento, ao mesmo tempo ele era muito alegre. E ele passava isso durante os kirtans, durante as conversas com os devotos, no relacionamento com os devotos. Era difícil ver ele assim, sair do seu equilíbrio. Apesar de algumas vezes ele ser duro nas decisões, mas ele sempre foi um equilíbrio. Eu não me lembro de nenhum momento que ele tenha demonstrado assim, algum desequilíbrio na decisão. Sempre era muito equilibrado, muito sério, muito decisivo. A gente servia a Shila Prabhupada. Agora, eu tenho até hoje, algumas vezes eu comento com os devotos, eu lembro que ficou gravado na minha mente. Isso aí
já fazem mais de 30 anos. E eu lembro que eu conversando com ele, alguma coisa que eu revelei na mente, alguma coisa, e ele me disse que, isso até hoje eu me lembro, seja estrito com você e tolerante com os outros. Isso foi uma instrução que ele me deu, que ficou, até hoje eu conservo isso assim, tento ser assim, estrito comigo e tolerante com os outros.